Hello, hello, hello. Vamos voltar. Aí, galerinha, tá voltando. Deixa eu só aqui pegar a nossa tela, né? Espera só um pouquinho. Só um minutinho aqui, deixa eu tirar esse trem. Então tá aqui, refino de petróleo. Gente, tá tudo sob controle? Está na tela aí, refino de petróleo? Está? Sim, Então vamos começar, tá? Ó, você lembra que a gente teve que fazer a prospecção para saber se tem ou não, se ele é viável ou não, ser retirado. Aí a gente faz a extração, beleza? Faz aquela limpeza, decantação e filtração. Agora chegou a parte de fazer o refino do petróleo. Deixa eu só esperar mais um minutinho, gente, ó, porque falta um minuto, né? 8h49, eu falei que ia começar às 8h50 e tem uma galerinha para entrar ainda, viu? Ok? Eu não sei, eu fiz uma cagada aqui, né? Estava gravando aquela aula anterior, eu fiz uma cagada e parei de gravar. Então, nós vamos ter a gravação só a partir daqui, para eu te mandar. Mas não tem problema, né? É essa parte aqui que a gente vai, talvez caia no simulado para vocês. Na minha prova, eu não vou pedir isso não, viu? Mas no simulado pode ser que caia. Pode ser, é certeza que vai cair no simulado isso daqui. Então tá aí, ó, tá entrando mais gente. Deixa eu só ver meus participantes aqui hoje, como é que estamos. Legal. Joia. Certinho, beleza. Ó, tá entrando mais gente. Tranquilo, tranquilo. Legal. Aí, ó, bastante gente entrando já, quase todo mundo na sala. Daqui um minutinho a gente continua, viu? Beleza. Ó, quase todo mundo já. 2 minutinhos a gente. 2 minutinhos, não, 1 minutinho a gente já começa. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu só ver aqui, mais gente. Gente, então eu vou começar. Vou bem devagarzinho, né? Aí quem for entrando vai pegar de boa o fio da meada. Então vamos lá, ó. Prospectou, extraiu, chegou a hora de fazer o refino. Refino, refinaria de petróleo, o refino é você separar as frações do petróleo. Gente, eu não falei para você que o petróleo é uma mistura homogênea? Não sei se você vai lembrar do ano passado, viu? Quando você tem uma mistura homogênea de líquidos, para você separar, tem que usar a destilação fracionada. Legal? Então, para você separar as frações do petróleo, você usa destilação fracionada. Beleza? Por que a gente usa destilação fracionada? Porque o petróleo é uma mistura homogênea. Então, você faz uma destilação fracionada para tirar os componentes do petróleo. Aí, pessoal, ó, a gente usa uma refinaria de petróleo para fazer a extração das frações do petróleo, para separar as frações do petróleo. Refinaria de petróleo. Lá na geografia, você estuda as refinarias de petróleo que tem no país, né? Ok? Tem várias refinarias de petróleo no país. Tem alguém aí que sabe algum nome de alguma refinaria de petróleo, pessoal? Lá que você aprendeu na geografia? Alguém sabe? Você estudou isso ano passado na geografia ou não? Alguém abre o microfone para me dizer? Luca, vocês já estudaram isso daí? Quem está falando? É a Laís. Laís, estudaram isso lá em geografia? A gente estudou algumas usinas, tipo a termoelétrica, a hidrelétrica, mas a gente não. Acho que a gente não aprofundou em petróleo, não. Foi esse ano ou ano passado que vocês estudaram? Ano passado. Ah, legal. Assim, ó, eu vou falar aqui, mas eu não tenho certeza. Tem uma usina em São Paulo muito grande, se eu não me engano, ela fica em Cubatão, chamada Arthur Bernardes. Eu não tenho certeza, viu? Mas no Brasil tem
umas cinco refinarias de petróleo aí. Bom, o que essa obrigado, Laís. O que essa refinaria de petróleo ela faz? Cláudio, Oi. na geografia, ano passado, a gente viu uma usina que ela era menos poluente para. Ela usava novas tecnologias para o carvão. Aí Certo. ela é menos poluente. Você vai saber alguma coisa sobre isso? Eu não entendi a sua última colocação, a sua pergunta. Tem alguma coisa? O senhor sabe alguma coisa sobre ela? Tipo, para Hum, aprofundar mais na química mesmo? Porque o Alisson só falou que ela era menos poluente, mas não falou por quê. assim, eu não tenho conhecimento, não. Mas o que eles estão desenvolvendo agora é como essa usina que usa carvão mineral ela é extremamente poluente, e eles estão testando alguns tipos de filtros que você coloca na chaminé para diminuir um pouquinho o impacto. Mas é muito difícil, viu? Porque mesmo usando esses filtros aí, elas ainda são bem poluentes. Pode ser que com o filtro elas tornem-se menos poluentes, mas carvão mineral está muito associado à poluição mesmo, Laís. Beleza? Ah, tá, entendi. Obrigada. Ô, gente, então, nós vamos falar. Levou, olha só, você prospectou, você extraiu, você limpou. Agora você tem que transportar e depois você tem que fazer a refinação desse petróleo. Tem que fazer, né, a retirada das frações. Agora eu vou te mostrar aqui, gente. Presta atenção que isso aqui é extremamente importante. Isso aqui o Enem ama, tá? Então é o seguinte, aqui nós temos uma coluna de fracionamento. Aqui, na usina, dá para você ver, tem a coluna de fracionamento. Aqui nós temos um modelo dela. Embaixo aqui da coluna de fracionamento, nós temos uma fornalha, certo? Nós temos uma fornalha e o petróleo cru, ele vai ser colocado por baixo. Então aqui nós vamos colocar o petróleo. E nessa coluna aqui de fracionamento, nessa destilaria, embaixo nós temos uma temperatura muito alta. Eu não sei se você consegue ver aí pela definição do seu celular, mas aqui embaixo a temperatura ela é de 400 a 600 graus Celsius aqui embaixo, ó. A temperatura é muito alta, 400, 500, 600 graus Celsius. E à medida que vai aumentando, que vai subindo, a temperatura vai diminuindo. Então você tem assim, mais ou menos 600 graus Celsius, aí depois vem 270, depois vem 170, tá vendo aqui? À medida que eu subo na coluna de fracionamento, a temperatura vai aumentando. Vai diminuindo, desculpa. Embaixo a temperatura extremamente alta, lá em cima a temperatura é baixa. Então vamos lá, moçada, pensa comigo. Embaixo a temperatura é alta, em cima a temperatura é baixa. Se lá em cima a temperatura é baixa, lá em cima nós vamos extrair do petróleo os componentes que têm menor ponto de ebulição, que são os gases. Então, numa coluna de fracionamento, os primeiros constituintes que saem da destilação são os gases. Legal? Aí, depois desses gases, vem uma mistura de hidrocarbonetos que o pessoal chama de nafta. E essa mistura aqui, ela tem de 5 a 9 carbonos, não precisa decorar isso daí não, viu? Ok? Daqui a pouquinho eu vou falar para você o que cai em provas. Por exemplo, essa nafta aqui, os gases normalmente têm de 1 a 4 carbonos. Metano, etano, propano, butano, normalmente, de 1 a 4. Eles saem lá em cima, porque lá em cima é a temperatura menor, não é? Gases têm ponto de ebulição menor, então eles são retirados lá em cima. Tranquilo? Depois a gente tira a nafta, pode esquecer, depois vem a gasolina. Gasolina é uma mistura de 5 a 10 carbonos, gasolina, usada em veículos. Depois a gente tira querosene. Querosene pode ser usado como combustível de aviões. Depois nós tiramos o óleo diesel, depois nós tiramos o óleo lubrificante, e aqui embaixo a gente vai tirar os resíduos para fazer asfalto, o piche. Eles saem aqui embaixo. O que você tem que saber? Deixa eu ver se eu tenho uma outra tela aqui. Aqui, essa daqui é a tela que você tem que saber direitinho. Então, vamos lá. O petróleo bruto, ele é introduzido por debaixo na coluna de fracionamento. Aqui, ele entra por baixo. Certo? Embaixo, a temperatura é altamente... é uma temperatura muito alta, de 400 a 600 graus Celsius.
Na coluna de fracionamento do petróleo, à medida que eu subo, dá uma olhada, ó, a temperatura vai diminuindo. Então, moçada, o que vocês vão ter que saber? O que eles costumam pedir em provas? Eles colocam assim, ó, coloca a letra A aqui em cima, letra B, letra C, por exemplo, né, letra D. Aí eles pedem para você dizer o que sai em cada parte da coluna de fracionamento. Então, vamos lembrar, lá em cima, como a temperatura é menor, a gente retira os gases. Logo abaixo dos gases de importância, nós retiramos a gasolina. Depois nós tiramos o querosene, depois nós tiramos o óleo diesel, óleo lubrificante, depois vem o piche, né? Cera, asfalto, material para fazer asfalto. Legal? Outra coisa que você tem que saber. Ó, gases saiu lá em cima porque tem baixo ponto de ebulição. E por que tem baixo ponto de ebulição? Porque tem menos carbono. Quanto menos carbono, menor a temperatura de ebulição. Então, aqui, nós temos de 1 a 4 carbono. A gasolina, ela tem de 5 a 9. Aumentou o número de carbonos, aumentou o ponto de ebulição. Certo? Querosene tem de 8 carbonos a 19. Óleo diesel, até 23. Então, veja que à medida que a gente desce aqui, vai aumentando a temperatura de ebulição do componente. E por que vai aumentando a temperatura de ebulição? Porque a cadeia carbônica deles vai aumentando. Quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição. Gente, tudo sob controle? Deixa eu só ver aqui que eu tenho na sequência aqui. Não. Então, é isso daqui que eu preciso ter certeza que você entendeu direitinho. Por que os gases eles saem numa temperatura menor? Isso que eles vão te perguntar. Por quê? Porque eles têm ponto de ebulição menor. E por que eles têm ponto de ebulição menor? Porque eles têm menor número de carbonos. No hidrocarboneto, à medida que a cadeia carbônica aumenta, vai aumentando o ponto de ebulição dele. Certo? Como o gás tem menos carbono, tem um menor número de carbonos, tem um ponto de ebulição menor. Então, para extrair, você precisa de uma temperatura menor. Por isso que ele sai lá em cima, porque lá em cima a temperatura é menor. Na gasolina, a gente aumenta a cadeia carbônica. Ok? Se você aumentar a cadeia carbônica, aumenta o ponto de ebulição. Então, você vai precisar de uma temperatura maior. Legal? O querosene aumenta mais a cadeia, aumenta mais o ponto de ebulição. Você precisa de uma temperatura maior. Então, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Para extrair esse componente do petróleo, você precisa de uma temperatura maior. Deixa eu chamar alguém aqui, vou chamar o sexto da minha lista. Vamos ver aqui. Ana Luísa é a primeira, Antônio é o segundo, Arlete é o terceiro, a Belinha é a quarta, o Gabriel Passos é o quinto. Deixa eu ver quem que é o sexto. Peraí. Sexto é a Gabriele. Gabriele Ferreira, tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Gabriele. Será que ela está sem microfone, moçada? Ou será que ela voltou a dormir? Deixa eu ver. Ah, tá falando aqui no chat, ó. Peraí. Ah, bom dia. Tá sem microfone? Não, então não tem problema, viu? Ela tá sem microfone, pessoal. E eu vou fazer uma pergunta para todo mundo, então. Eu quero saber o seguinte, ó. Me fala por que o gás ele sai lá em cima, numa temperatura menor, e o óleo lubrificante ele sai aqui embaixo, numa temperatura bem mais alta. Qualquer um pode abrir o microfone. A Júlia pode falar para mim. Ela pode falar. Quem ia falar? Laís. Laís, querida, me fala então. Por quê? Porque a temperatura de ebulição do gás é menor do que a temperatura de ebulição do óleo. Isso, mas por que é menor? A densidade? Não, por que o gás ele tem uma temperatura de ebulição menor do que o óleo lubrificante? Por quê? Por causa do número de carbono. Por causa do número de carbonos. Certo? Quanto menos carbono, menor o ponto de ebulição do hidrocarboneto. Então, gás tem até 4 carbonos, tem pouco carbono. Então, a temperatura de ebulição dele é pequena. Beleza? Tem menos carbono, aí você precisa de menos temperatura para você fazer a separação dele. E à medida que vai descendo, vai aumentando a cadeia carbônica, vai aumentando o ponto de ebulição, você precisa de uma temperatura maior. Beleza, moçada, vocês são muito bons, viu? Agora, gente, eu vou falar um pouquinho da gasolina. Ó, deixa eu só te falar uma coisinha, moçada. Eu não sei por quê, cara. Eu não, assim, eu tô de boa, né? Eu não tô correndo. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse assunto nessa aula, viu?
aqueles exercícios que eu falei para você que ia fazer, nem sei se vai dar tempo, mas não tem problema, semana que vem a gente faz, tá? Ah, a Gabriela está me perguntando se os resíduos sólidos são descartados. Quase nada, certo? Porque esses resíduos sólidos, eles usam normalmente para fazer asfalto. Então, assim, pouquíssima coisa eles perdem do petróleo. Beleza? Isso, a Marcela está falando aqui, vira asfalto. É verdade, esse resíduo sólido vai fazer parte do piche que eles usam para fazer asfalto. Gente, vamos falar um pouquinho da gasolina agora, certo? Vamos falar um pouquinho da gasolina. Bom, gasolina, ela tem dois principais componentes. Gente, agora você vai ter que ficar muito atento à minha aula, viu? Certo? Se você está deitado na cama aí, ó, senta, por favor, e vamos prestar atenção legalzinho aqui na aula. Ó, gasolina, ela é uma mistura de hidrocarbonetos que tem de 5 a 10 carbonos, mais ou menos, 9, 10 carbonos mais ou menos, ok? Gasolina tem de 5 até 10 carbonos. Você encontra na gasolina pentano, por exemplo, que tem 5 carbonos, hexano. Só que na gasolina tem dois componentes que preponderam. Um deles é o N-heptano, é o heptano ou N-heptano. Ele tem 7 carbonos, hept, né? 7 carbonos, e ele tem uma cadeia normal, ó. Por isso que é N-heptano, normal heptano. E o outro componente é o 2,2,4-trimetilpentano, chamado de isoctano. Certinho? Então vamos lá, agora eu vou mais tranquilo, porque no simulado talvez apareça esse trem aqui. Gasolina só tem N-heptano e isoctano? Não, tem mais coisa. Mas quais são os dois preponderantes? O N-heptano e o isoctano. Joia? Os dois estão aqui na tela. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ó, hidrocarboneto normal, ele não é um bom combustível. Por quê? Porque ele não tem uma resistência à compressão. E quando você vai usar o hidrocarboneto como combustível, você comprime esse combustível, esse hidrocarboneto, e solta uma centelha. Aí ele queima, né, e gera energia. Tá legal? Só que os hidrocarbonetos normais, hora que você faz a compressão deles para soltar a centelha, antes de você soltar a centelha, ele já começa a quebrar. Então, o hidrocarboneto normal, eles não são muito resistentes à compressão. Então, eles têm uma qualidade baixa como combustível. Entenderam ou não? Então, vamos lá. Ó. O heptano, ele tem menor resistência à combustão por compressão. Então, ele tem ele não é um bom combustível. Certo? Agora, o isoctano, ele tem uma ótima resistência à compressão. Então, ele é um excelente combustível. O ideal seria que a gasolina só tivesse isoctano, só tivesse esse componente aqui. Porque quando o hidrocarboneto é ramificado, ele tem melhor qualidade, porque ele é mais resistente à compressão. Tudo bem? Então, o que o pessoal resolveu fazer? Criar para a gasolina um tal de índice de octanagem. Legal, pessoal? O que é o índice de octanagem? É um índice que mede a qualidade da gasolina. Então, vamos supor que você tenha uma mistura de gasolina que ela tenha 20% de N-heptano e 80% de isoctano. Beleza? Então, a gente diz que essa gasolina tem uma octanagem de 80%, ou octanagem 80%. Tá? Então, a octanagem, ela te dá a quantidade de isoctano que você tem na mistura. Como o isoctano é o melhor combustível, quanto maior a octanagem, quanto maior a quantidade de isoctano, melhor a gasolina. Aqui no cantinho, ó, tá, a octanagem da gasolina brasileira é 86. Então, ela tem um comportamento de 86% de isoctano, né, e 14% de N-heptano. Quanto mais isoctano, melhor é a gasolina. Gente, tem alguém que gostaria de fazer alguma colocação agora? Alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Deixa eu dar uma repetidinha aqui rapidão. Ó, a gasolina, ela só tem heptano e isoctano? Não. Ela tem um monte de coisa, mas esses são os principais. Então, quando eu digo para você assim, ó, uma gasolina tem octanagem 90, ela comporta-se
como se tivesse 90% de isoctano e 10% de N-heptano. Beleza? A gente fala comporta-se, porque na verdade não são só os dois, tem mais coisa. Mas como os dois preponderam, a gente fala como se tivesse 90%. Parece que tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Por que tem carros que usam álcool em vez de gasolina? Assim, ó, álcool é uma opção importante, porque álcool é um combustível renovável, certo? A gasolina um dia vai acabar, né? Porque é combustível fóssil. Agora, álcool é um combustível renovável. Você planta cana, todo ano você colhe, então é uma alternativa, beleza? Inclusive, a gente não usa gasolina pura, né, nos nossos automóveis. Aqui no Brasil, a nossa gasolina é misturada com etanol, com álcool, porque é um combustível renovável e ajuda a ter um pouco menos de dependência de combustível fóssil. Certinho? Então, moçada, ó. Opa, quem está falando? A Kailane. Queria Oi? fazer uma pergunta. Pois não, pode ficar à vontade. Por que mesmo um carro sendo flex, às vezes ele não se adapta com o álcool e aí fica só na gasolina? Então, aí já é problema mecânico, né? Porque você tem que criar um mecanismo, a parte mecânica do carro, que vai fazer o uso disso daí. Para você ter uma ideia, no início, né, vocês não vão lembrar que na época de vocês, mas ou o carro era a álcool ou ele era a gasolina. Porque tem todo assim, para a parte mecânica funcionar direitinho, você tinha que usar um ou tinha que usar o outro. Aí foi desenvolvido o carro flex. O que esse carro flex faz? Ele tem alguns componentes eletrônicos que ele adapta a quantidade de ar que vai entrar lá no motor compatível com a mistura que você está usando. Só que tem alguns carros que ainda tem problema. Esses mais modernos não, né? Mas no começo desses carros flex aí, a gente tinha alguns probleminhas. Tanto é que tinha alguns carros que você precisava fazer o seguinte, ó, vamos supor que ele fosse flex e você usou gasolina. Tinha que esgotar toda a gasolina para depois colocar álcool. Hoje já não. Esses carros mais modernos, você pode fazer o que você quiser. Você pode, por exemplo, colocar metade gasolina, metade álcool. Pode colocar 1/3 gasolina e 2/3, do jeito que for, porque ele tem a parte eletrônica, uma parte inteligente, né, do carro, que ele adapta a quantidade de ar que vai entrar em relação à mistura que você está usando. Beleza? Respondi? Sim, obrigado. Então tá. Ô, gente, então vamos lá. Ó, hidrocarboneto normal. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Pera aí, eu vou chamar alguém. Pá. Deixa eu ver aqui. Lucas Barbosa. Lucas Barbosa está na sala? Não? Larissa! Como é que você está, Larissa? Deixa eu ver, o Lucas, acho que está sem microfone. Ah, tá. Ele tá sem microfone, gente. Então eu vou preferir falar com a Larissa. A Larissa está com o microfone, não tá? Larissa. Bom dia, Larissa. Larissa? Ei, meu Deus do céu, o pessoal não gosta de falar comigo. Aqui, ó, vamos ver o que ela falou. Oi, tá sem microfone também? Meu Deus, eu vou ter que conversar com o Neto, viu? Gente, tá bom, tá bom. Ó, então, pergunta para todo mundo. Deixa eu pegar um que eu sei que tem microfone. Laís, você. Oi. Eu quero saber de você o seguinte. Quem é melhor combustível? Um hidrocarboneto normal ou um hidrocarboneto ramificado? Ramificado. Exatamente. Hidrocarboneto normal não é bom combustível. Hidrocarboneto ramificado é bom combustível. Quais são os dois principais combustíveis que tem, hidrocarbonetos que tem na gasolina? N-heptano e isoctano. Certinho? São os dois principais. O N-heptano, ele tem uma octanagem igual a 0. Vamos supor que você tivesse uma gasolina que tivesse só N-heptano. A octanagem dela seria 0. O isoctano tem uma octanagem igual a 100. Se você tivesse uma gasolina só com isoctano, seria a melhor gasolina possível. Agora, Laís, você de novo, querida. Ixi, uai. Tem uma gasolina
que tem octanagem 70%, ou octanagem 70%. O que isso significa? E 70% dela é de octano e 30% é de heptano. Opa, peraí, que eu não entendi, não. Você foi rápido e eu perdi o raciocínio. A octanagem dela é 70. Como é que é? 70% dela é de isoctano Beleza. e 30% dela é de heptano. Excelente. Tá certo. Ó, deixa eu só falar um detalhezinho. Não tem importância, mas é legal eu te falar. Na verdade, a gasolina não tem só os dois, tá? Não tem só os dois componentes. Eu te falei, tem outros componentes. Então é melhor você falar assim, ó. Se a octanagem é 70, é melhor você falar assim. Ela comporta-se como se tivesse 70% de isoctano e 30% de N-heptano. Beleza? Não é que ela tem, ela comporta como se tivesse, porque na verdade tem outros componentes sem importância, mas é melhor você dizer assim, ela comporta-se como se tivesse 70% de isoctano e 30% de N-heptano. Gente, hoje eu estou achando que está passando rápido, meu. Não sei se você tem essa mesma percepção. Aqui tem uns trem aqui que eu só vou citar, viu? Ó, a gasolina comum no Brasil tem de 86 a 87 de octanagem. A gasolina aditivada, ela tem a mesma octanagem, só que o cara coloca algumas coisas para limpar o motor. Tem a gasolina premium, que tem 91% de octanagem, e a gasolina pódio, que tem 95%. Qual delas é a melhor? A 95, né? Porque tem maior índice de octanagem, tem mais isoctano, ela vai ter uma qualidade melhor. Gente, aqui foi aquilo que eu te falei. Ó, uma gasolina 0% de octanagem, ela tem 0% de isoctano, ela tem só N-heptano. Se a gasolina tiver só N-heptano, ele é péssimo, ela vai ter octanagem igual a zero. Ok? Agora, a gasolina que tem octanagem 100%, octanagem 100, ela teria 100% de isoctano. Joia? Se você pegar uma gasolina com 50% de octanagem, ela vai ter um comportamento como se tivesse 50% de N-heptano e 50% de isoctano. Aí você deve falar assim, por que então não usa só gasolina 100% de octanagem? Gente, por causa de custo, ok? O N-heptano, ele é pior, mas por causa de custo a gente tem que fazer as adaptações. Qual gera mais energia? A combustão da gasolina ou diesel? Basicamente a mesma coisa. Só que o diesel, ele tem um problema seríssimo. Ele é muito mais poluente. Diesel tem uma cadeia carbônica maior e com uma massa muito próxima, ele gera mais poluição, mais gás carbônico do que a gasolina. Mas em termos de energia, esses hidrocarbonetos aqui são mais ou menos equivalentes. Tá certo? Tem jeito de fazer cálculos, viu? Mas vai dar uma coisa muito próxima. Mas o grande problema do óleo diesel é que ele é bastante poluente. Certinho? Gente, aí, continuando aqui, índice de octanagem, já falei para você, beleza. Agora, moçada, deixa eu só ver meu horário aqui. Eu tenho ainda uns 5 minutinhos. Deixa eu ver aqui, pá. Deixa eu... Peraí, que eu fiz cagada aqui, gente. Pera só um pouquinho. Peraí. Eu fui ver os participantes. Tá aqui, ó, tá aqui. Eu quero... Deixa eu ver. Chamar uma pessoa aqui para me ajudar. Só um minutinho. Pamela! Como é que você tá, Pamela? Abre o microfone para mim, Pamela, por favor. Pamela, se foi lá para o chat, eu nem vou olhar, é porque está sem microfone. Samuel Marques. Samuel Marques está... Gente, sabe quanto... Opa! Samuel, bom dia, meu querido. Bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha melhor em termos econômicos? Os componentes do petróleo que tem menos carbono ou os componentes que têm mais carbono? O que você acha, assim, na sua opinião?
Eu acho que os que tem menos, não? Exatamente. Porque os que têm menos gás, que mais? Gasolina, eles são usados como combustíveis. Agora, aqueles que têm grande número de átomos de carbono, eles são usados para asfalto. São resíduos que você vai usar para asfalto. Então, quanto menor o número de carbonos, maior a utilidade dele, maior o valor econômico dele. Beleza? Então, o que o pessoal criou? Um tal de craqueamento do petróleo. O que é cracking? Pode falar cracking, pirólise ou craqueamento. O que é o craqueamento do petróleo? Você pega hidrocarbonetos grandes, ok? Quebra esses hidrocarbonetos para obter hidrocarbonetos menores, que têm maior valor econômico. Certo? Então, ó, isso a gente tem que saber, viu? Cai no Enem e talvez caia no simulado. O que é o craqueamento do petróleo? Craqueamento do petróleo é quando você pega cadeias longas de hidrocarbonetos e quebra. Cracking é quebra, né? Você quebra essas cadeias grandes para obter cadeias menores. Então, para que se faz o craqueamento? O cracking do petróleo? Para obter hidrocarbonetos menores. Pega hidrocarbonetos grandes e obtém hidrocarbonetos menores. Samuel, entendeu? Opa, de boa demais. Agora, cara, tem mais uma pergunta para você. Pode abrir esse microfone aí, filho. Beleza? O negócio é o seguinte: o que é melhor combustível? Hidrocarboneto normal ou hidrocarboneto ramificado? Qual que deles é o melhor? É o ramificado, não é? Ah, excelente, excelente. Gente, que legal, meu. Vocês assistem a aula direitinho. O hidrocarboneto ramificado é melhor combustível. Então, olha só o que o pessoal criou. Uma tal de reforma catalítica. O que essa reforma catalítica faz? Ela pega hidrocarbonetos normais e transforma em hidrocarbonetos ramificados. Hidrocarboneto ramificado ou cíclico ou aromático, eles são melhores combustíveis que hidrocarbonetos normais. A reforma catalítica, ela pega o hidrocarboneto normal e transforma ele em ramificado ou em cíclico ou em aromático. Para quê? Para melhorar a qualidade dele. Então, tem dois termos na química, tá? De extração de petróleo. Vamos lá. O que o craqueamento faz? Pega cadeias grandes e transforma em cadeias menores. Esse é o craqueamento. Crack em inglês é quebra. Ok? Então, o craqueamento pega cadeias longas e transforma em cadeias menores. O que a reforma catalítica faz? Ela pega os hidrocarbonetos normais, transforma em ramificados, ou em cíclicos, ou em aromáticos. Para que fazer isso? Para melhorar a qualidade desse hidrocarboneto. Tá certo? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Acabou. Gente, tem 3 coisas que eles vão bater para você. Na verdade, rapidinho, deixa eu lembrar aqui. São 4 coisas que podem cair. Coisas que podem cair. Na destilaria, né, na coluna de fracionamento, lá em cima nós tiramos os gases, depois a gente retira a gasolina, depois a gente retira querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, e aí são os resíduos que vão fazer asfalto. Certo? Na coluna de fracionamento, em baixa temperatura é alta e ela vai diminuindo. Isso é uma coisa que pede no Enem e nos vestibulares. O que é octanagem? Octanagem mede a proporção entre isooctano e N-heptano. O N-heptano, ele é péssimo combustível. O isooctano é excelente. Quanto mais isooctano tem na gasolina, melhor é essa gasolina. Legal? A gasolina brasileira, ela tem um índice de octanagem igual a 86%. Ela comporta-se como se tivesse 86% de isooctano e 14% de heptano. Legal? O que mais que você tem que saber? Isso daqui, esses 2 últimos itens, craqueamento e reforma catalítica. Craqueamento, pega cadeias de hidrocarbonetos grandes, quebra para deixá-las menores, certo? O que a reforma catalítica faz? Transforma hidrocarboneto normal em hidrocarboneto ramificado ou cíclico ou aromático. Para que fazer isso? Para aumentar a qualidade desse combustível. Beleza, moçada? Gente, deixa eu ver se tem perguntas aqui, porque o meu tempo estourou. A Pamela falou que está sem microfone.
na próxima aula eu entro, então na próxima aula você vai responder todas as perguntas que eu vou fazer. Joia. Peraí, mas se ele diminuir a cadeia, a qualidade diminui. Não, se diminuir a cadeia... Não, assim, ó, se você diminuir a cadeia e continuar normal, a qualidade continua a mesma. Aí depois você pode, por exemplo, pegar esse normal e fazer uma reforma catalítica para melhorar a qualidade. Certinho? Beleza? Aí, gente, então é isso que eu tinha que falar para vocês. Gente, obrigado pela participação de vocês. Eu acho que hoje eu falei para caramba, meu, não rendeu muito. Mas na aula que vem, eu vou preparar uma aula aqui só para a gente fazer exercícios, para lembrar as funções, para a gente te preparar para fazer a prova de boa. Beleza? Beijo para todo mundo, né? A gente se vê agora na quinta-feira que vem. Moçada, como eu falei para você, eu vou colocar, são 3 listas que eu tenho aqui, tá? E eu vou postar lá para você. Se eu já mandei anteriormente, você desconsidera. E se você olhar a lista e achar que deve resolver, você faz. Mas a apostila está excelente de exercícios, viu? Ela está muito boa de exercícios, mas eu vou mandar a listinha, de repente te ajuda em alguma coisa, mas a ideia não é te prejudicar, não. Arlete, beijo para você também. Matheus, um abraço. Vou sim. Eu vou dar aula agora no primeiro colegial e depois eu já vou colocar para vocês esses slides aí. Eu vou gravar isso daqui, né? Essa daqui ficou gravada, eu vou mandar isso daqui e vou mandar os slides também. Matheus, um abração também para você. Gente, beijo para todos vocês. A gente se vê na quinta-feira que vem, viu? Tchau, tchau. Beijão. Um abraço, um abraço. Tchau, tchau. Galerinha do segundo Master.